Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um papo de consultório. E hoje nós temos uma convidada muito especial, referência para mim em atendimento infantil, que é a psicóloga Vanessa Venezes, que vai conversar com a gente sobre o que é o consultório, sobre como ele se apresenta para ela e o que é esse conceito que ela vivencia na sua prática enquanto profissional e colega da psicologia, né? Então, sem mais delongas, Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso papo de consultório. Fique à vontade, se apresente para a gente. Então, né? Vanessa Menezes, tenho 29 anos, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, inclusive estou iniciando aí a formação específica na infância e adolescência agora, mas sou especialista em desenvolvimento. Eita! Estamos começando agora 2023 com essa novidade. Mas sou já especialista em desenvolvimento infantil, e eu digo que o melhor título de todos é a mãe da Lara. Ah, Não com posso certeza. negar que é o diferencial. Eu sei que a gente, enquanto PC, a gente está ali de uma maneira muito técnica e profissional, mas Sim. também a gente tem todas as nossas particularidades que colaboram no nosso profissional. E eu acho que depois da maternidade, realmente muita coisa muda. Então, se você é psicóloga, em especial infantil, tem muito da sua maternidade. A gente já começa, né? Vamos lá. Na Não. faculdade, vamos começar lá de trás, né? Na faculdade, eu já entrei assim, eu quero clínica. E Hum, aí, no meio da faculdade, a gente vai conhecendo várias outras coisas, várias outras áreas, inclusive em paralelo à própria faculdade. Eu, por um bom tempo, eu correlacionei outro trabalho, telemarketing, e hum, eu comecei depois a trabalhar com algo que nem esperava, que era a questão de venda direta com venda de cosméticos, né? sim. E por um certo tempo eu fiquei assim, gente, mas isso não tem nada a ver com psicologia, né? Será que eu estou aqui me distanciando do meu verdadeiro sonho? E recentemente eu pensando sobre isso, eu disse, não, Uhum, por incrível que pareça, hoje, né, hoje eu trabalho unicamente com a clínica, e hoje eu vejo quanto que aquilo lá atrás, né, um trabalho de venda de cosmético mesmo, foi já uma base para o meu lado empreendedor. hum. E aí, né, conforme a Sim, faculdade foi sim. avançando, o desejo da clínica retornou, e a gente não tinha orientador para demanda infantil. Sim. E eu, particularmente, eu me dizia, não sou nada lúdica. Na minha cabeça, para atender criança, eu tinha que ser uma palhaça, rolar no chão. Sim. E eu ficava, não, não. Então, essa ideia, essa Vanessa aqui, não era a Vanessa realmente de muitos anos atrás, não. Então, assim, quando foi se aproximando ao final do curso, apareceu uma oportunidade para eu estagiar como acompanhante terapêutico de crianças com Uhum, autismo. Então, foi uma coisa extremamente diferente e que, felizmente, eu disse sim para a oportunidade. Eu disse sim. assim, tá, um mundo novo. Até então, eu disse que não dava para atender criança, não tinha jeito, não sei o quê. Eu disse, mas eu quero tentar, quero poder fazer o meu melhor e Sim. até avaliar, né, se faz sentido ou não. E eu agarrei a oportunidade e foi algo muito, muito feliz, porque assim, eu me redescobri, né? Eu acho que a gente, Hum, enquanto PC, clínico, você percebe que muito da sua atuação, volto a dizer, por trás tem a pessoa. E sim. eu, enquanto criança, não fui uma criança que infelizmente, não tive tanto esse estímulo do brincar, do lúdico. Por isso que eu me via Sim. muito num papel assim, sou adulta, isso já passou, né? E aí eu percebi que eu tinha essa necessidade, que era importante eu me conectar. Por outro lado, eu poderia também ser resistente e dizer, não quero, poderia. Mas foi Uhum, fantástico ter me permitido, né? Então, a partir desse estágio final, eu dei continuidade enquanto assim que eu me formei, tanto, né, seguindo como acompanhante terapêutico e vivenciando ali na prática o dia a dia das crianças, o manejo com os pais, isso é sim. extremamente importante. Quando a gente fala de atendimento infantil, a gente fala muito da família. Não é ali Sim. só com a criança, nunca vai ser só com a criança. Então, me deu uma base muito, muito sólida nesse manejo com os pais, nessa relação, e como que os pais impactavam o desenvolvimento da criança. E aí, a gente se Uhum, formou, eu segui atendendo, como o meu estágio clínico na faculdade foi mais voltado a adultos, era uma coisa que eu também gostava, então, até hoje eu atendo adultos, eu não tenho essa sim. assim,
venho me especializando e cada vez mais focando nessa parte do infantil, mas eu amo atender adultos. E aí já correlaciono com uma outra base minha, que é a terapia do esquema. E ela traz muito o reconhecimento das nossas necessidades emocionais, de como que a nossa infância realmente Sim. é uma base muito importante. E aí, a partir dessas primeiras relações, isso acaba impactando a gente enquanto adulto. E aí eu fui fazendo essas conexões. E me formei e chega aquela hora, meu Deus, e agora? Vou continuar com o trabalho enquanto AT, mas naquele dado momento eu ainda não estava me suprindo tanto, Sim. então eu fiquei assim, inquieta, e hoje eu vejo que Uhum. bom que tive essa inquietação. Eu acho que isso é um grande diferencial, a gente se inquietar e ir atrás. Eu acho que quando a gente fala de consultório, para mim, trazem várias palavras, Sim. várias sensações, mas uma delas que infelizmente a gente não vê em faculdade é que isso é um lado empreendedor, Sim. né? Totalmente empreendedor. Então, eu me formei, fiquei, e agora como é que vai ser? Eu quero viver da psicologia, eu Uhum. amo isso, era o meu sonho, e eu vi que havia, assim, muita possibilidade. Era tudo muito novo, então, inquieta como eu estava, eu falei assim, eu vou voltar para o telemarketing, mas eu vou Hum. voltar para fazer minha colação de grau, para poder custear algumas coisas que são importantes. Então, não foi uma decisão de que, assim, estou deixando a psicologia, foi algo realmente estratégico. Claro Sim. que hoje eu vejo de uma outra forma, mas lá na hora foi importante. E aí acabei vivenciando uns 5, 6 meses e felizmente consegui sair, porque era algo realmente bem pontual e às vezes inquietava porque não era o que verdadeiramente eu queria. Eu estava ali por um Uhum. retorno financeiro. Sim, E sim. aí segui 2018, 2019, como eu posso assim dizer, em paralelo ao trabalho como acompanhante terapêutico Uhum. na clínica, né, no consultório, com alguns pacientes. Chegou 2020, janeiro, meu aniversário é em janeiro, e veio o presente de Lara. Né? Descobri que estava grávida, era uma coisa que né, você pensa, mas você acabou de se formar, né? Será que é o melhor momento? Mas, volto a dizer, por trás da postura profissional, da Sim. profissional, tem a pessoa. Então, para mim, naquele momento, fazia muito sentido e era o que eu queria, Uhum. né? Então, veio a descoberta da gravidez, março começou pandemia, né? E aí a gente novamente tendo que se remexer, porque aí eu, obviamente, por uma questão de um cuidado maior, Sim. fiquei em casa com todos os cuidados, né? Que a gente não sabia como é que estava, como ia ser aquilo tudo. Uhum. E alguns pacientes migraram para online e outros, não, Vanessa, eu não quero, não dá certo. E naquele momento, de fato, como era tudo muito novo, até eu tinha um público infantil, então, não sei, isso vai dar certo, como é que vai ser? E aí passei esses meses da gestação, ela nasceu em setembro, eu me programei para tirar 2 semanas antes da data Sim. prevista do parto dela, para ser minha licença, de dar essa pausa. E fui é, fazendo o que todo mundo fez, os malabarismos, né? Uhum. Vamos tentar online, vamos ver o que vai dar certo, mas, volto a dizer, foi algo muito bom. Assim, muito bom no sentido de que eu consegui conciliar o trabalho, algo que eu Sim. amava, e curtir a minha gravidez. Eu acho que Perfeito. hoje eu falo muito sobre, com os pais que eu atendo, com mulheres que também são mães, sobre essa questão de equilibrar pratinhos, da gente ter tantas demandas, né? E a gente às vezes fica, peraí, eu quero dar conta de tudo, de maneira perfeita, tudo, vai ser quase que impossível, a gente precisa saber priorizar. Então, naquele momento, foi até positivo em partes, Uhum. não ter uma demanda tão alta no consultório, porque eu também fui curtindo o meu momento pessoal. E Sim. aí me programei para. Se tu quiser perguntar, tu fala, que eu comecei aqui. Não, tudo bem, fique à vontade, né? Porque você já entra nesse cenário do consultório e você já está respondendo a pergunta principal, né? O que é o consultório para você, né? Eu queria te ouvir, Vanessa, também. Como é que você define consultório hoje, né? Com todo esse lastro que eu estou achando muito interessante, vou pegar uma frase de Lacan aqui, o seu novo romeano que sustenta toda essa coisa que é
interseção, que eu não sei se é interseção, se é o ponto original de ser profissional, de ser pessoa na sua atuação. Eu acho bacana isso que tu colocou, porque a gente vai se formando enquanto profissional. Eu acho que o nosso desenvolvimento do consultório, ele está totalmente ligado ao nosso desenvolvimento enquanto profissional, enquanto também pessoa. Porque, como eu falei, a Vanessa lá da faculdade, não é que eu sou uma outra pessoa, mas a gente vai tendo uma base, e isso vai se solidificando algumas coisas, outras novas vão se acrescentando. Então, assim, o consultório, como eu enxergo hoje, é extremamente diferente do consultório que eu vi na faculdade. Infelizmente, e aí eu vou dar a minha perspectiva, a faculdade, ela tem um cuidado importante, né? Mas ela traz um cuidado que às vezes ele pode ser muito engessado. Aquela ideia de que eu vou passar na rua, não posso olhar se meu paciente... A gente ouviu esse tipo de coisa. Se o paciente está na mesma rua, você quase vira o rosto. Você entregar uma lembrancinha para um paciente, o paciente entregar algo, isso não pode, porque isso pode interferir no processo terapêutico. Porém, eu entendo esse cuidado, porque a gente não está como amigo do paciente. Sim. Porém, eu, enquanto terapeuta infantil, se meu paciente chega ali com um presentinho que ele fez, eu vou dizer, não. Diz até do processo dele, né? Isso, então, assim, não é algo que está totalmente aleatório, de que a gente faz o que vem na cabeça, de forma alguma. Eu acho que a base do meu consultório hoje é vínculo. É vínculo, é conexão. Então, no momento que eu faço uma autorrevelação de dizer, eu também me sinto cansada em relação a isso, eu também, né? É porque eu sei que aquilo vai ser um modelo para o meu paciente, eu estou sendo autêntica. É porque, volto a dizer, a psicologia, diante de tantos cuidados, às vezes, por muito tempo, ficou distante das pessoas a ponto de, nossa, o psicólogo é um ser misterioso, né? O que será que passa na cabeça dele? E aí, minha postura enquanto terapeuta, isso não faz muito sentido. Volto a dizer, a gente não vai misturar tudo, não vai virar melhor amigo. Não. Mas que o meu jeito de ser, que eu consiga ser eu mesma também ali, de uma maneira autêntica, e quem vai chegar a mim vai dizer assim, gosto, faz sentido para mim. Ai, não gosto, eu preferia uma postura mais assim, assado. E tudo bem. E tudo bem. Que é dar liberdade para esse outro também, né? Isso. E ver se esse consultório, que é você, o seu espaço, faz sentido. Porque, assim, eu prezo como volto a dizer, eu prezo muito pela autenticidade. Então, assim, por muito tempo, a ideia da Vanessa que não dava para ser psicóloga de crianças porque era muito rígida, era muito séria, eu fui retirando isso. Não, gente, eu faço graça de algumas coisas, eu sou um pouco estabanada, então já digo, caí aqui, aconteceu isso, aquilo. Faz parte de quem eu sou, e tudo bem, porque nós temos várias partes, né? Então, o consultório que eu vi enquanto lá no projeto, na ideia, ainda na faculdade, ele tinha eu poderia dizer que ele seria um pouco preto e branco, um pouco cinza. Né? E hoje eu acho que para mim ele é muito colorido, ele é muito humano, ele é muito acessível. E ele tem, como eu falei, também essa visão empreendedora, que a gente, infelizmente, às vezes sai muito da faculdade com uma ideia assistencialista, não sei se tu concorda. Né? Claro que tem toda uma questão social no nosso país que tem essa necessidade da nossa postura em tentar dar esse suporte, mas é nosso ganha-pão também. Sim. Né? Então, por exemplo, eu amo psicologia, eu queria viver psicologia, mas lá no início eu precisei conciliar com outra coisa externa porque era tudo muito novo. Já fazendo uma correlação, por exemplo, hoje em dia, as redes sociais, elas fizeram uma excelente ferramenta da gente poder levar a psicologia de uma maneira acessível, para as pessoas poderem, novamente, desmistificar, quebrar tabus. E quando a gente fala uma língua que é clara, que é acessível, que conecta, as pessoas, espera aí, não era aquilo que eu estava pensando. Né? Exato. E tem uma coisa importante que... só um parêntese, minha gente, eu e Vanessa fomos da mesma turma da graduação, né? Somos colegas de faculdade, preciso comentar isso que é muito importante. Sim, sim. Então, assim, eu compartilho com ela essa ideia do cuidado muito proforme, né? Muito dentro de um formato já estabelecido e tal. E essa pegada empreendedora é muito distante, assim.
não tem são poucos os professores que têm essa sensibilidade de motivar, trazer um conteúdo até mais organizado em aula para falar dessa perspectiva, né? Se eu não me engano, foi só uma professora da gente que falou, que foi a Clarissa, que comentou assim por alto que tem imposto, que tem alvará, que tem não sei o quê, que tem não sei o quê, quando você está ali investindo na profissão. E pensar nessa costura, de o consultório para você como esse lugar que tem que caber você, pelo menos essa é a frase que fica marcada para mim. E aí, quem quiser estar com você nesse consultório, né? Fique à vontade para escolher ou não. E qual é o principal, qual ou quais desafios você vê hoje para poder manter essa autenticidade, essa sua presença nesse consultório que é o seu ganha-pão, é a sua vida, é a sua forma de viver, né? Uhum. Hoje, os principais desafios, eu acho que ainda é um pouco essa adaptação da gente olhar, como eu falei, né, para o consultório como um lugar de cuidado, como um lugar de amparo, de necessidade constante de aprimoramento, mas também, volto a dizer, como um negócio. Sim. Porque, assim, se a gente não senta para organizar, olhar para o nosso trabalho, né, volto a dizer, como negócio, isso realmente na nossa formação, né, a gente tem um viés realmente do cuidado, que é muito, volto a dizer, isso é muito importante, mas que não dá esse norte. Então, assim, um dos desafios é a gente saber correlacionar de que, por exemplo, a famosa agenda lotada. Eu, antes de Lara, vou trazer novamente, né? Sim. Olha a chavinha. Antes de Lara, o trabalho enquanto AT e como psicóloga clínica saía de manhã, 7h30, às vezes, não era todos os dias, mas algumas vezes na semana, terminava de atender 9 da noite, era para lá e para o atendimento como AT, eu trabalhava em home care, então era atendimento na casa da criança, então era para lá e para lá, então eu trabalhava bastante, e eu com uma boa capricorniana, eu amo trabalhar, então se não tivesse uma viradinha de chave, assim, no sentido de muitas reflexões, eu brinco virada de chave, mas assim, é um processo, a própria terapia da gente contribui nisso. Essa ideia de agenda lotada, de que assim, eu vou atender de 8 da manhã até 8 da noite, para mim, Vanessa, isso não faz sentido. Por que que não faz sentido? Hoje, mais do que nunca, porque eu quero acompanhar o desenvolvimento da minha filha. Essa história de casa de ferreiro espeto de pau, eu temo isso, eu não quero aplicar isso não, né? Eu quero poder cuidar, quero trabalhar, eu amo, mas eu quero ver o desenvolvimento dela. E isso serve também, e se eu não tivesse ela, mesmo assim eu teria esse cuidado. Por quê? Eu acho que é muito importante a gente, para a gente ter esse tempo de estudo, né? Quando você fala, quais são os desafios? A gente conciliar o cuidado do atendimento ali uns 50 minutos, mas o estudo em paralelo, nunca será só os 50 minutos, nunca. Ah, mas é porque criança tem uma preparação. Mas adulto também. A gente precisa evoluir os casos, a gente tem as supervisões, tem pós. Então, assim, você saber conciliar tempo. Né? Hoje, para mim, eu tenho delimitado. Eu gosto de atender 5 pacientes ao dia. Por uma exceção que eu tenho que colocar um ou outro ali, acontece. Mas eu sei que o importante para mim é que meu último paciente ele tem a minha presença, a minha escuta, a minha disponibilidade, tão bem quanto o primeiro. Então, assim, um dos desafios é ter essa visão do consultório como negócio, dos ajustes que a gente vai tentando fazer com essas várias demandas, olhando para o atendimento infantil específico. Muitas pessoas falam do desafio que é a orientação de pais. E aí eu pego novamente o meu diferencial, que eu acho que sabendo como é que é ser mãe, sabendo os desafios ali desse cuidado, isso potencializa a empatia, a entender que, assim, é difícil orientar pais, às vezes esses pais não estão disponíveis, de que maneira eu trarei eles? De que maneira a gente vai fortalecer essa conexão para dizer, eu te entendo que está difícil, mas vamos ver essa outra alternativa. Então, assim, hoje, felizmente, eu estou com uma agenda muito feliz dentro do que eu gostaria, né? Então, os desafios são esses, a gente saber conciliar as demandas da vida pessoal, profissional, os investimentos que a gente vai necessitando fazer ao longo da carreira, da profissão. Acho que é isso.
Sim. E o que para você não é o consultório? O que não é, que não faz parte dessa realidade? Que não é o consultório. Boa pergunta. É, rapaz, pensando aqui de verdade. Porque eu tô, acho que eu tô tão vivenciando tudo isso que eu compartilhei, que eu Sim. fico até pensando, o que que não é no consultório? É, eu acho que é essa postura de você, sei lá, tentar atender e vamos, né? Como eu estou aqui falando, de que sempre a gente está correlacionando, quando eu falo da postura autêntica, da Uhum. conexão, isso não é solto, isso não é de Sim. qualquer jeito, né? Eu até brinquei esses dias com uma colega falando assim, gente, quem consegue atender de manhã até a noite, segunda a sexta, ou essa pessoa não tem vida final de semana, ou essa pessoa, infelizmente, está entregando tudo muito pela metade. Eu tô Sim. sendo assim, posso até, não sei, estar julgando, mas é porque é desafiador. Eu acho que Uhum. seja, é desafiador. Aquela história não é só os 50 minutos, e cada pessoa traz um mundo. E a gente está falando mesmo que seja um atendimento infantil, a gente está falando Uhum. que é um cuidado diante de alguma dor, né? Sim. Então, eu acho que o que não é o consultório para mim, essa história de hoje é lotada. É você Uhum. não ter tempo para a sua vida, para as suas questões, porque se eu volto a dizer, se o meu lado pessoal ele não está tão legal, e aí não é uma ideia de perfeição. Isso Sim. não existe. Isso nunca vai acontecer. Né? Mas se minimamente eu não tenho tempo de qualidade para a Vanessa pessoa, para ela estar se sentindo bem, para ela dizer, pronto, agora estou legal, assim, dentro Uhum. do possível, para estar enquanto profissional, as coisas vão desengringolando. E você falando agora, Vanessa, faz muito sentido o que você está trazendo. E assim, eu pensando aqui, né, não fui nem muito longe, lá no começo de tudo, mas há uns meses atrás eu me percebi tendo a vida girando em torno da agenda do consultório, né? Assim, eu não posso marcar tais compromissos em tal lugar, porque pode vir clientes, porque tem um, tem dois, não sei o quê. E aí, quando eu fui percebendo, eu estava só trabalhando e, no máximo, fazendo ali uma corrida no tempo que me sobrava, mil aspas. Porque eu não conseguia destinar um tempo para fazer aquela atividade porque eu a quero, mas só porque sobrava um tempo dos meus compromissos, né? E aí isso foi me mobilizando de um jeito que eu entrei nessa reorganização para poder hoje ter um momento da academia. Voltei a fazer uma prática de um esporte que eu sou apaixonado, que há anos eu fiz, né? Que é praticar judô. Então, assim, e eu tenho me percebido muito mais presente no consultório, na aula, na palestra, porque existe uma organização do que é o Alisson terapeuta, o Alisson judoca, o Alisson que faz exercício, que lê, que escreve, porque assim, quando uma coisa só, né, o consultório, toma você, ele lhe aprisiona, né? Ele deixa você restrito. Com certeza, olha, faz todo sentido, Alisson. Isso não quer dizer que a gente volta àquela ideia de perfeição, por exemplo. Isso. Hoje tá Vanessa, talvez eu esteja, os principais pratinhos que eu estou aqui equilibrando, seja a Vanessa família, a Vanessa profissional, mas a social tá coitada. A da academia, coitada. Então, assim, e a diferença é a gente ter reflexões sobre isso, a gente não está no automático. Eu sei que eu estou pendente com as amigas, que eu gostaria de poder vê-las um pouco mais. Eu sei que preciso organizar para que essa atividade física faça parte da minha rotina. Eu não estou no automático, eu não estou fingindo que isso não existe. Mas, volto a dizer, é a gente olhar para essa rotina, olhar para. Porque se a gente ficar sempre numa busca de um ideal, de que, no futuro, quando eu tiver assim assado, ou senão, como você falou, muito a depender do movimento dos clientes, eu já tive outros momentos que eu era extremamente flexível, de que assim, à noite, vamos à noite, hoje eu não tenho mais à noite. Uhum. Vanessa, só posso pagar isso, e simbora. E assim, são momentos da nossa vida, da nossa Sim. profissão, né? Quando eu voltei da licença maternidade, eu tive uma decisão muito difícil, que foi dizer assim, eu não vou voltar como acompanhante terapêutico. E foi muito, muito difícil, porque era uma coisa que eu gostava, era uma prática, era uma renda aparentemente segura, e eu estava precisando, só que era algo que ia me demandar de muito tempo. Eu sabia como era o ritmo.
E eu tive a reflexão de que, assim, poxa, eu brinco até hoje, minha hora não vale ouro, não, minha hora vale nada. Então, assim, eu Uhum. quero trabalhar, mas eu também quero ter um tempo, não só para ela, porque não gira em torno dela, mas, assim, tempo para mim, como você acabou de falar, né? Então, Sim. assim, a gente... Isso é desafiador muito no início. A gente diz, nossa, eu vou delimitar um tempo na agenda, mas aí apareceu o paciente, o que que eu faço? Hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que eu não, se talvez eu não possa te atender, porque, vamos pensar de maneira bem lógica. Eu tô aqui já cheia. E Hum. aí chega mais um e eu, "Não, mas vou tentar dar um jeitinho. Mas se eu tentar dar um jeitinho e eu não estiver entregando o que eu acho bacana, que seja o meu melhor, fica complicado. E aí, quando eu falar Uhum. aquela ideia da lotação, não afeta só aquele último, não, afeta todo mundo e afeta você. Então, hoje eu tenho uma tranquilidade de que se eu vou, infelizmente, precisar dizer um não para uma pessoa Sim. que me buscou, eu vou estar segura de encaminhá-la para outras pessoas que eu confio. E tudo bem, Uhum. né? Porque a gente precisa saber. É tão louco, né? A gente achar que a gente vai cuidar tanto dos outros e a gente não cuida da gente. Não faz sentido. Não faz Não, sentido. não faz mesmo. E uma coisa que me marca na sua fala, Vanessa, é que o consultório, na sua experiência, ele vai acontecendo a partir de grandes marcações, né? Grandes não, de marcações importantes. O ser mãe, a minha qualidade de entrega, né? Uhum, sim. Vai. Por isso que eu falei a você que não é a Vanessa Pessoa que vai atender, mas a Vanessa Pessoa, ela existe, ela está ali atrás. Então, a gente vai se desenvolvendo juntos, não tem essa separação, Sim, né? Por isso que o meu olhar um pouco crítico para a rigidez da faculdade, porque assim, pronto, eu gosto desses tons clarinhos, mas eu sei que tem colegas que adoram um batom vermelho, que adoram um batom escuro, que tem a tatuagem, que tem isso, tem aquilo outro, e para mim, tudo bem, sabe? A uhum, gente tinha existia um certo tabu de que não pode mostrar tatuagem, não sei o quê. Mas aí sim, se eu sou uma pessoa que vou buscar um psicólogo, e eu olho para a Vanessa, a Vanessa é muito fofinha, muito assim, não acho legal. Eu gosto de uma postura de um psicólogo mais sério, ou mais alternativo, e tá tudo bem. Eu acredito que existam sim, profissionais para todas as pessoas desse mundo. Então, assim, sabe? Por isso que eu falo muito dessa ideia da conexão, da autenticidade, de você uhum, ser você. Porque se você também entra numa ideia de você ser um outro profissional, aí eu preciso me comportar de tal jeito, eu preciso me vestir de tal jeito para poder ser um bom profissional, pode se tornar algo muito maquiado, muito mecânico. uhum, Né? Você está vestindo realmente quase um personagem. Então, eu falo desse jeito que eu estou falando aqui contigo, falo com os meus pacientes na hora do atendimento, falo nas redes sociais, falo com minha família, enfim, estou sendo eu. E como você fala sim, assim, dos marcadores, exato, possa ser que daqui a um tempo, quando a área estiver um pouco maior, eu diga, acho que vou aumentar um pouco mais aqui o trabalho. Né? Ou uhum. não, outras inquietações, por exemplo, hoje a agenda está ok, estou feliz, eu já começo a me inquietar. Que outras coisas a mais a gente pode estar variando? Né? Porque a gente também sente um pouquinho desse desejo de algumas mudanças, para que não fique sempre tudo As igual. Né? necessidades vão surgindo, né? É isso, exato. E é fantástico, Vanessa, perceber o quanto. Quando você fala assim, quem vai atender não é a Vanessa, a pessoa, mas está de base. Eu já te provoco a pessoa, acho que sim, é a Vanessa, a pessoa que está ali atendendo. Só que ela tem um curso de 5 anos, as especializações, então ela tem um jeito mais profissional para falar de certos assuntos e propor certas reflexões. Porque você me traz de forma muito clara, muito consistente, o quanto essa divisão ela é muito fantasma, assim, ela existe, mas ao mesmo tempo não existe, né? Isso. E até acho interessante, Vanessa, porque de todos os psicólogos que eu já conversei até aqui no Papo de Consultório, todos passam por esse caminho de se conectar, de se encontrar com o que é esse consultório a partir da sua vida, a partir do que você entende que deve ser feito enquanto profissional. É legal, né? Que bom, né? Fico feliz, porque às vezes a gente tem essa oportunidade de tanta troca, Sim. e eu volto a dizer, que bom que todo mundo consegue encontrar o seu jeito, a sua forma de fazer, né? Como você vai falando, a gente é a pessoa que tem várias especializações, que vai dedicando tempo de estudo para estar ali enquanto profissional, né?
E isso vai fazendo parte da gente. Por isso que, assim, não existe uma dissociação 100%, Uhum. então, né? É a pessoa que tem seus trejeitos, que tem, por muito tempo, quando eu estava, vou voltar lá para o início novamente, quando eu estava no estágio clínico, que eu fui conhecendo a TCC, que aí eu fui gostando, fui me encantando, né? Essa é a Uhum. minha abordagem. E aí, como acompanhante terapeuta, eu trabalhava com ABA, análise do comportamento, e aí eu fiquei uma estudante, coitada, inquieta, meu Deus, mas será que eu estou sendo aqui quase uma traidora, trabalhando com duas abordagens diferentes, e agora o que vou... E aí eu fui, ao longo da minha prática, eu fui percebendo que, peraí, calma, né? Hoje, com um público X, essa demanda, essa linha de intervenção, ela apresenta mais resultados, e tudo bem, com esse outro público, talvez, e vai ter profissional que trabalha com outra abordagem, e eu fui percebendo que a questão teórica, técnica, ela Uhum. vai ser uma base importante, sem sombra de dúvida, mas a gente vai se atualizando. E se a gente for perceber, muitas coisas se entrelaçam, só muda a nomenclatura, o termo, mas o objetivo, às vezes, Sim. é o mesmo. Enfim, não é querer também normalizar tudo, mas de ter essa autocompaixão com o seu processo, né? Que a gente Sim. se forma, e a gente vai ter uma cabecinha, e ao longo do nosso desenvolvimento a gente vai vendo o que vai fazendo sentido, o que não, o que eu estou precisando melhorar, o que não está Uhum. legal. Perfeito. E Vanessa, já caminhando para o final, né, a gente poderia passar o dia aqui conversando, porque sua fala é muito empolgante. Assim, você tem uma pegada muito, não é de agora que eu já percebo isso, né? Mas esse seu lado empreendedor é muito nítido, o quanto você se empenha para trazer seus conteúdos, mostrar suas qualificações e ver o consultório como esse negócio, como esse espaço humano, mas que me provém a vida, me provém a renda, né? Sim. Com certeza, né, Alisson? Porque vamos pegar um exemplo bem simples, gente. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar, porque eu não sei como é que está hoje a graduação, mas na nossa época isso era muito forte, né? Sim. De que psicologia por amor. E aí, por amor, eu não sei quem vai assistir isso aqui, como é que é a realidade hoje, mas a gente tinha uma realidade de que era assim: o paciente chega e você, quanto você pode pagar? Uhum. Gente, isso é tão delicado, porque às vezes a pessoa, se ela for pensar bem, ela só não posso pagar nada. Se eu vou fazer meus cálculos, talvez eu não possa, ou só posso o X. E aí, vamos perceber, como eu estou falando muito dessa Vanessa pessoa e profissional, se eu não tenho estruturado em mim, por exemplo, na minha casa eu gasto X, e aí no consultório eu vou deixando isso extremamente flexível, no final das contas, do mês a conta não fecha, a conta não bate. O paciente chega e eu vou perguntar quanto ele pode me pagar, mas o responsável da sala ele me dá um valor fechado, né? E aí, enfim, isso é um ponto tão delicado, porque volto a dizer, não sei como é que está hoje, mas ao longo da nossa graduação, isso é um tabu falar sobre dinheiro, né? E, Sim. consequentemente, o que a gente ouvia? Psicólogo vai morrer de fome. E hoje eu sou sincera em dizer que isso é uma realidade que foi totalmente modificada. Um ponto positivo que a gente poderia considerar da pandemia, algo de bom que se pode ter tirado, é o reconhecimento da nossa profissão, do nosso papel, o quanto ele é Sim. importante. E ele é importante e ele merece ser muito bem reconhecido, porque a gente E nunca vai. remunerado, né? E remunerar. A gente não chega num pediatra, a gente não chega na academia e fala assim, olha, tu tem atendimento, assim, tu pode fazer um ajuste, às vezes a gente até consegue negociar uma coisa ou outra material, mas às vezes um serviço, eu pelo menos não chego no pediatra e falo, ou no médico, qualquer, não só na questão da medicina, né, mas outros profissionais, e assim, sei lá, não tem muito essa barganha, e na Sim. psicologia a gente tem, Uhum. né? Sim. E a gente fica se perguntando onde que surgiu isso, como é que a gente faz? E, nossa, isso é muito cruel por estar falando em dinheiro. Mas não, gente, é porque a gente precisa trabalhar com amor, Sim. e para trabalhar com amor, como é que eu vou custear minha supervisão? Como é que eu vou custear minha Sim. terapia? Fora as questões mais básicas, né? Eu estou querendo atendimento criança, a gente precisa ter, não Um precisa ter brinquedo. muitos, um mundo de recursos, não. Mas alguns recursos vão ser necessários. Quebra, a gente tem que trocar. Enfim, a gente precisa do dinheiro para custear muitas coisas, senão a gente não tem esse olhar
do nosso trabalho como negócio, ele vai se estagnando e a gente vai ficando mais frustrado. A chance de que pode mais acontecer? Psicologia não dá certo para mim mesmo. Vou trabalhar com qualquer outra coisa. Perfeito, né? E é muito importante essa visão, e já pegando essa onda que você está surfando, Vanessa, como é que você fechou o episódio de hoje? Qual é o seu recado, resumo final desse consultório que você viu? Eu resumiria assim, de que trabalhem com psicologia por amor e com amor, mas não só por amor. Vejam a psicologia, o consultório como um negócio, e um negócio assim no sentido que vai ser o seu ganha-pão, e que você possa ser muito feliz nele, que você vai poder, não vai ter um manual específico, a gente não sai da faculdade, e nem tem graduação, nada muito, pós-graduação, nada muito específico, que vai trazer um mapinha, um manual de que faça assim, assim, assado. E isso, por um lado, é muito ansiogênico, porque a gente sai e fica, e agora? E agora? Mas que a gente vai poder, a gente quebra muitos tabus, muitas coisas que a gente acreditava. A gente consegue sim viver de psicologia, do consultório. Esse consultório, ele impacta muitas e muitas e muitas vidas. Você às vezes nem imagina. Às vezes vem uma indicação que você fala, poxa, como assim? Ele resolveu dar onde? Né? Do impacto. E eu penso no consultório como uma semente que você planta lá desde o início da graduação, por isso que eu falei tanto, né? A gente vai plantando e vai cuidando daquela sementinha, a gente vai regando, e essa árvore, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescer. Se você tem dedicação, se você tem amor, ela vai crescendo, ela vai dando frutos, lindos frutos. Que bom, que bom. Muito obrigado, Vanessa, por plantar essa semente em mim, eu acho que quem está assistindo também, porque saio aqui bem mobilizado a pensar a minha prática, o meu consultório, o meu negócio, né? E, por favor, deixe seus contatos, onde as pessoas podem te achar e, quem sabe, vivenciar a autenticidade delas com a sua. Ai, que bom, que bom. Hoje o meu Instagram é arroba... Olha aí, mais uma mudança, né? Antes era um termo que faz muito sentido para mim. Antes a página era afeto e vida, porque afeto é vida, eu acredito muito nisso. Então era uma bandeira que eu levantava e depois eu disse assim, não, peraí, vamos botar a Vanessa? Porque vai ter o lado psicóloga e essa minha bandeira, ela persiste, afeto é vida, mas é a pessoa. Só para eu sei que a gente está terminando, mas assim, um pequeno recorte desses dias. Eu estava conversando sobre alguma coisa no Instagram e aí, de repente eu mudei de assunto, peguei um recortinho de Lara que está iniciando desfraude e eu falei, gente, sejam sinceros. Vocês ficam atrapalhados nessa variação de conteúdo ou tá ok? Não, Vanessa, tá ok, seja vida real. Então, quanto mais real a gente acaba sendo, mais isso conecta. Então, assim, hoje o Instagram é fica Vaneca, porque o meu Vanessa é com cedilha, então às vezes não pego cedilha. Diferente. Vaneca Menezes. Muito bem. E não se preocupem, tudo aqui na legenda, pessoal, vocês vão conseguir acessar de forma rápida e prática. E, Vanessa, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado, por estar aqui, e muito obrigado por esse papo de consultório. Eu que agradeço o convite. Eu estou ansiosa também para ver os outros colegas aí compartilhando. Você vai ver tudo. Aguarde. Tchauzinho, Vanessa. Tchau, tchau.